Olá, boa noite. Meu nome é Kevin, eu sou da turma do segundo APA e eu vou falar sobre o corte e pastejo de plantas forrageiras. Você sabia que o momento certo para o corte e pastejo pode impactar diretamente a qualidade do alimento dos animais e a durabilidade do seu pasto? Se for muito cedo, a planta não terá reservas para se recuperar. Se for muito tarde, a qualidade nutricional será baixa. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como identificar o estágio ideal de manejo, considerando o ciclo de crescimento da planta, a altura adequada e o intervalo necessário entre corte ou pastejo. Vamos entender como garantir pastagens produtivas e saudáveis. Primeiro ponto: o ciclo de crescimento. O ciclo de crescimento da planta é dividido em 4 principais fases: o estabelecimento, a fase vegetativa, fase reprodutiva e a senescência. As fases de estabelecimento, no início do ciclo, a planta está crescendo lentamente, formando uma parte radicular e parte folicular. Nesse momento, ela usa as reservas acumuladas nas raízes e no caule para se desenvolver. Por isso, nunca devemos cortar ou colocar animais para pestejar durante essa fase, pois isso pode enfraquecer a planta e até matar o pasto. É o que acontece em muitas lavouras onde, por exemplo, o produto é iniciante e não tem essas noções básicas de cuidado de pasto. Também temos a fase vegetativa, que é a fase mais importante de todo o ciclo do nosso pasto. Por exemplo, depois de estabelecida, a planta entra no crescimento ativo, com alta produção de folhas, que é o que a gente precisa para que o animal possa se alimentar e ter uma ótima dieta. Essa fase é mais nutritiva, pois a planta acumula carboidratos essenciais para a rebrota e tem alta digestibilidade. O manejo ideal deve acontecer nesse estágio, antes que a planta entre no florescimento. Já a fase reprodutiva, se o manejo atrasar, a planta começa a florescer e produzir sementes. Aqui o valor nutricional cai muito, pois a planta concentra energia no caule, aumentando a quantidade de fibra e reduzindo a digestibilidade. Se o objetivo for feno ou silagem, o corte pode ser feito no início dessa fase. Porém, para o pastejo, o ideal é evitar a planta que chegue nesse estágio. A fase de senescência é a fase da planta. Se a planta continuar sem manejo, ela começa a perder as folhas mais velhas, que morrem e acumulam material de baixa qualidade. Isso dificulta a recuperação da planta e reduz a eficiência do pasto. Outro ponto é a altura ideal e os intervalos. Agora que você entendeu sobre as fases de ciclo de crescimento, vamos falar sobre alturas ideais para o corte e pastejo e os intervalos entre manejo. Cada espécie de forrageira tem suas especificidades. Alguns exemplos são capim-mombaça, capim-elefante e as braquiárias, que são muitas. O pastejo deve começar no capim-mombaça quando a planta atingir de 70 a 90 centímetros de altura. Olá, boa noite. Meu nome é Kevin, eu sou da turma do segundo APA e eu vou falar sobre o corte e pastejo de plantas forrageiras. Você sabia que o momento certo para o corte e pastejo pode impactar diretamente a qualidade do alimento dos animais e a durabilidade do seu pasto? Se for muito cedo, a planta não terá reservas para se recuperar. Se for muito tarde, a qualidade nutricional será baixa. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como identificar o estágio ideal de manejo, considerando o ciclo de crescimento da planta, a altura adequada e o intervalo necessário entre corte ou pastejo. Vamos entender como garantir pastagens produtivas e saudáveis. Primeiro ponto: o ciclo de crescimento. O ciclo de crescimento da planta é dividido em 4 principais fases: o estabelecimento, a fase vegetativa, fase reprodutiva e a senescência. As fases de estabelecimento, no início do ciclo, a planta está crescendo lentamente, formando uma parte radicular e parte folicular. Nesse momento, ela usa as reservas acumuladas nas raízes e no caule para se desenvolver. Por isso, nunca devemos cortar ou colocar animais para pestejar durante essa fase, pois isso pode enfraquecer a planta e até matar o pasto. É o que acontece em muitas lavouras onde, por exemplo, o produto é iniciante e não tem essas noções básicas de cuidado de pasto. Também temos a fase vegetativa, que é a fase mais importante de todo o ciclo do nosso pasto.
Por exemplo, depois de estabelecida, a planta entra no crescimento ativo, com alta produção de folhas, que é o que a gente precisa para que o animal possa se alimentar e ter uma ótima dieta. Essa fase é mais nutritiva, pois a planta acumula carboidratos essenciais para a rebrota e tem alta digestibilidade. O manejo ideal deve acontecer nesse estágio, antes que a planta entre no florescimento. Os animais devem ser retirados quando o pasto estiver com 30 centímetros. Já o capim-elefante, para corte, especialmente para corte. O ideal é manejar quando a planta atingir entre 90 centímetros e 1,20 m. Já para a braquiária, para espécies, por exemplo, como a braquiária brisanta, a altura ideal é entre 25 e 35 centímetros. Para o início do pastejo, é cerca de 15 centímetros para a saída dos animais. Respeitando essas alturas é essencial para que a planta consiga se recuperar rapidamente e manter a produtividade ao longo do tempo. Além disso, os intervalos de descanso variam de acordo com o clima e a espécie. Durante a época das chuvas, o crescimento é mais rápido, permitindo ciclos de descanso mais curtos, entre 25 e 30 dias. Na seca, o crescimento é mais lento e o intervalo deve ser maior, em torno de 35 a 40 dias. E também são as coisas mais importantes, tanto para o corte quanto o manejo, são as práticas e cuidados. Por exemplo, nós devemos evitar o superpastejo. Não deixe os animais ficarem por muito tempo no mesmo local, pois isso pode reduzir a capacidade de rebrota das plantas. O ideal é ter divisões entre o pasto. Tipo, por exemplo, um pasto de 500 hectares, você ter, supondo, 50 piquetes. E um dos pontos mais importantes também é a adubação e correção do solo. Um ótimo exemplo disso é o Centro-Oeste, que praticamente todo o solo do Centro-Oeste é latossolo, que é rico em alumínio, que deixa o solo extremamente ácido. Recomenda-se fazer uma adubação de correção, para que diminua o pH desse solo, fazendo com que a planta tenha mais facilidade em absorver nutrientes e água, porque o solo vai estar menos ácido. Também recomenda-se monitorar o pasto regularmente, observando a altura, o estágio de crescimento e a saúde das plantas. Assim você pode ajustar o manejo conforme as condições do pasto e do clima. O controle de pragas, tanto de plantas invasoras quanto de pragas, por exemplo, cigarrinha, muitas pessoas ignoram pelo fato de ser apenas um pasto. Mas se a gente tiver um ótimo manejo de pragas e plantas daninhas, o nosso pasto vai ter uma produtividade muito maior, porque ele não está competindo com outras plantas para nutrientes e não está sofrendo ataques constantes de pragas invasoras. Resumindo, o sucesso do manejo de forrageiras está em respeito ao ciclo de crescimento das plantas, realizar o corte ou pastejo na fase vegetativa, seguir a altura recomendada e garantir intervalos de descanso adequados. Assim você mantém um pasto produtivo, nutritivo e sustentável. Olá, agora eu vou falar sobre as etapas de fenação. Você já se perguntou quais são as etapas e o processo de fenação? E como garantir um feno de alta qualidade? Produzir feno não é apenas cortar a forragem e enfardar. Cada etapa é essencial para preservar os nutrientes e evitar perdas. Nesse vídeo eu vou te explicar todo o processo de fenação e importância de cada etapa para a qualidade do feno e como saber o momento certo de enfardá-lo. O que é fenação? Antes de entrar nas etapas, é importante entender o que é fenação. Fenação é o processo de conservação de forragem por meio de desidratação, ou seja, a remoção de água até que o teor de umidade fique abaixo de 20%. Isso impede a fermentação e o apodrecimento, garantindo que o feno mantenha seus nutrientes por meses, e a escolha correta do momento e o cuidado em cada etapa fazem toda a diferença para produzir um feno de qualidade. Etapa 1. Corte da forragem. A fenação começa quando o corte da forragem, no momento certo, é feito. O ideal é cortar a planta no estágio de pré-florescimento, quando há equilíbrio entre produção de massa e qualidade nutricional. A importância do corte no momento certo garante alto teor de proteína, boa digestibilidade e menor quantidade de fibras. A segunda etapa é a secagem no campo.
Após o corte, a forragem é espalhada no campo, para que a umidade evapore nesse momento. O uso de equipamentos como espalhadores pode acelerar o processo e garantir que a secagem seja uniforme. A importância de uma secagem eficiente é preservar os nutrientes e evitar proliferação de fungos. Mas o cuidado com a secagem muito rápida ao sol pode causar perda de folhas, que são a parte mais nutritiva da planta. A terceira parte é a viragem da forragem. Durante a secagem, é necessário virar a forragem algumas vezes para expor todas as partes ao sol e ao vento. Isso evita que o material abaixo fique muito úmido, enquanto o de cima seque. Garantir a secagem uniforme evita que partes do feno fiquem com alta umidade, o que pode levar à fermentação ou mofo. É importante testar a umidade. Antes de enfardar, é fundamental verificar se o teor de umidade da forragem está abaixo de 20%. Para isso, você pode usar um medidor de umidade ou observar sinais práticos, como a textura e o toque da planta. Enfardar com umidade errada pode gerar calor dentro do fardo, causando fermentação, mofo e até a combustão espontânea. Já a quinta etapa é o enfardamento, que é o mais importante. Com a umidade no nível correto, abaixo de 20%, a forragem é compactada em fardos com auxílio de uma enfardadeira. Existem diferentes tipos de fardos, os retangulares e os cilíndricos, e a escolha depende da sua necessidade de armazenamento e transporte. O enfardamento facilita o armazenamento e protege o feno contra intempéries, mas é essencial para que o processo seja bem feito para evitar espaços e que permita a entrada de ar ou umidade. O armazenamento do feno após o enfardamento, o feno deve ser armazenado em locais secos e ventilados e protegido da chuva e da umidade do solo. Pallets ou suportes podem ser usados para evitar o contato direto ao chão. O armazenamento adequado preserva a qualidade do feno e evita perdas por mofo ou contaminação. Já como vamos saber se o feno está pronto para ser enfardado? A gente vai identificar isso em 4 principais pontos: o teste do toque, o teste de quebra, medidor de umidade e o cheiro. O teste do toque você pode ser feito pegando uma amostra de forragem e tente contorcê-la. Se ela se partir com facilidade, a umidade está baixa. Já o teste de quebra, folhas e caule quebradiço são um bom indício de secagem completa. O medidor de umidade deve ser usado depois das 2 primeiras etapas. Medidor de umidade. Se você tiver um, ótimo. Podemos garantir com mais precisão se após o processo de enfardamento a nossa forragem está com teor de 20% ou abaixo de 20%. Mas caso você não tenha, você pode se observar a característica de umidade da forragem a partir do cheiro. Antes de enfardar, você tem que verificar se ela está com um cheiro característico, um cheiro característico de grama, um cheiro agradável. Qualquer cheiro de fermentação ou algum cheiro parecido com lama, você deve ficar atento, que ela pode estar com umidade acima de 20%. Lembrando-se, enfardar com umidade errada pode causar perdas enormes, desde a perda de qualidade até o risco de incêndio no depósito. Produzir um feno de alta qualidade exige um cuidado em cada etapa, desde o corte no momento certo, passando pela secagem e viragem, até o enfardamento e armazenamento. Cada detalhe faz diferença na preservação dos nutrientes e na saúde dos animais que vão consumir esse alimento. Se você seguir essas orientações, o resultado será um feno nutritivo e seguro. Olá, agora eu vou falar como o alimento é degradado no trato digestório do ruminante. Você já se perguntou como os ruminantes, como bovinos, ovinos e caprinos, conseguem digerir alimentos fibrosos, como capim e forragem, que outros animais não conseguem? A resposta está no sistema digestório único desses animais, especialmente no papel dos micro-organismos que degradam a fibra. Nesse vídeo, vamos explicar o processo de digestão no trato digestório dos ruminantes, com ênfase na degradação da fibra e na sua importância para a nutrição desses animais. Em visão geral, os ruminantes possuem um sistema digestório adaptado para aproveitar ao máximo alimentos ricos em fibra. Ele é composto por boca, esôfago, compartimentos estomacais e intestinos. A boca, onde o alimento é cortado e mastigado.
iniciando o processo de redução de partículas. A saliva também é produzida em grande quantidade para ajuda na mastigação e regular o pH do rumen. Já no esôfago, transporta o alimento até o rumen e também permite o retorno do bolo alimentar para a ruminação. Os compartimentos estomacais são 4: rumen, retículo, omácio e abomácio. Cada um desempenha um papel específico na digestão. Intestinos, onde ocorre a absorção de nutrientes e água. O primeiro processo de degradação acontece no rumen. O rumen é o principal compartimento e o mais importante na degradação da fibra. Aqui o alimento é submetido à ação de milhões de organismos, incluindo bactérias, protozoários e fungos. Vamos entender o que acontece. Na entrada do alimento, o alimento chega ao rumen, onde começa a ser fermentado pelos micro-organismos. Esses micro-organismos são especialistas em quebrar carboidratos estruturais, como celulose e hemicelulose, presentes nas fibras vegetais. A degradação da fibra, as bactérias celulóticas, são responsáveis pela quebra da celulose, transformando-a em açúcar simples, como glicose. Esses açúcares não são diretamente absorvidos pelo animal. Em vez disso, são fermentados pelos micro-organismos, gerando ácidos graxos voláteis, como acetato, propionato e butirato. Importância dos AGVs. Eles são as principais fontes de energia para os ruminantes, representando cerca de 70% da energia que o animal utiliza. A ruminação. Durante a ruminação, o animal regurgita o alimento para remastigá-lo, novamente, reduzindo ainda mais o tamanho das partículas e aumentando a superfície de contato para os micro-organismos. É importante que esse processo é importante para melhorar a eficiência da degradação da fibra, garantindo maior aproveitamento dos nutrientes. A produção de gases pela fermentação no rumen também pode gerar como gás metano e dióxido de carbono, que são eliminados através do processo de eructação. Retículo, omácio e abomácio. Depois do rumen, o alimento passa por outros compartimentos estomacais. O retículo trabalha junto com o rumen, movimentando o alimento e separando partículas maiores que voltam para a ruminação dos menores, que seguem para o próximo estágio. O retículo garante que apenas partículas devidamente fermentadas sigam adiante. O omácio. O omácio é responsável pela absorção de água e alguns nutrientes, como os ácidos graxos voláteis. Também ajuda na redução do tamanho das partículas. A importância do omácio é concentrar o alimento antes de chegar ao abomácio. O abomácio é conhecido como o estômago verdadeiro, e é onde o alimento é submetido a enzimas digestivas e ácidos clorídricos, quebrando as proteínas dos micro-organismos. E o que restou dos alimentos, a proteína microbiana gerada no rumen é digerida e absorvida, fornecendo uma fonte rica de aminoácidos para o animal. A parte de absorção após sair do abomácio, o alimento chega ao intestino delgado, onde ocorre a absorção de nutrientes, como os produtos da digestão de proteínas e gorduras. No intestino grosso, o restante da fibra não degradada é fermentada, produzindo ácidos graxos voláteis, que são absorvidos antes da excreção. Como saber se a fibra está sendo bem aproveitada? Para garantir que o ruminante está aproveitando bem a fibra, fique atento a alguns sinais: consistência das fezes, produção de leite, eficiência alimentar e teste do rumen. No que consiste cada um desses testes? A primeira, de consistência de fezes. Fezes muito líquidas podem indicar má digestão, enquanto fezes excessivamente secas podem indicar baixa digestão de fibra. Já na produção de leite, vacas que consomem fibra de boa qualidade produzem mais leite, pois a energia gerada pelos AGVs é convertida em glicose, essenciais para a lactação. A eficiência alimentar nos animais com boa digestão de fibra tem ganho de peso consistente e melhor desempenho. O teste do rumen. Amostras de rumen podem ser analisadas para verificar a população microbiana e a eficiência da fermentação. A digestão no trato digestório dos ruminantes é um processo fascinante e extremamente eficiente. Graças à ação dos micro-organismos no rumen,
A degradação da fibra é a base para a produção de energia, e o bom manejo alimentar é essencial para garantir que os ruminantes aproveitem ao máximo os alimentos fornecidos. Obrigado. Esse foi o vídeo do meu trabalho sobre forrageiras e ruminantes. Desde já agradeço pela atenção e tenha um ótimo dia.